quero pedir aos irmãos que, por gentileza, abram aí as suas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes. E nós iremos ler apenas um versículo. É o versículo de número 12. Livro de Juízes, capítulo 6, verso de número 12. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu vou repetir. O Senhor é contigo, varão valoroso. Quem estiver de pé, podeis assentar e sente glorificando, exaltando o nome do Senhor e também orando ao Senhor para Ele que nos dê uma revelação dessa palavra aqui nessa noite. Amados irmãos, essa palavra, eu quando eu leio, eu costumo entender que ela parece um pouco com a história da nossa trajetória cristã. Porque sempre a palavra ela vai caber na nossa vida em algum momento. Porque essa palavra é quem nos direciona, essa palavra é inspirada por Deus, e foi Deus que fez os homens a escrever, e foi Deus que fez os homens a separar, a juntar. Foi Deus que fez os homens guardar essa palavra. E hoje essa palavra ela vem de encontro para nossas vidas como um grande ensinamento, que nós temos que observá-la ela, para que em todos os nossos momentos nós sejamos pessoas felizes e realizadas, pessoas satisfeitas, pessoas completas, cheias da graça, que é o poder, do conhecimento, que é o conhecer essa palavra. Então essa palavra, ela ficou como registro para nossas vidas, como uma direção, em que muitas vezes ela vai vir de encontro à nossa vida, com vários objetivos. Nessa noite, com um objetivo de nos fazer pessoas inteligentes, pessoas que têm a mente de Cristo, e que a partir do momento que começa a entender as coisas espirituais, é então o momento que a gente entramos dentro do plano de Deus. Você sabia que Deus, ele tem, além do plano da redenção, ele tem um plano específico para cada um de nós. É por essa razão que muitas vezes nós ouvimos uma correção, uma simples correção de observar a responsabilidade de trazer os nossos filhos para o caminho do Senhor. Por isso que algumas vezes vai ser necessário Deus levantar o profeta, a profetisa, para dizer para você que você precisa atentar para colocar o teu filho no caminho em que ele deve andar. Não se assuste com isso, porque muitas coisas em relação a essa palavra, elas sempre virão à nossa vida com o intuito de nos corrigir, com o intuito de nos exortar, com o intuito de consolar a nossa vida, porque essa é a real vontade de Deus para a sua igreja. A palavra de Deus, quando escreve aqui ao juiz, no capítulo de número 6, a palavra vai falar de um momento muito difícil que a igreja do Senhor, ela passou. Nós sabemos muito bem que a palavra aqui no capítulo de número 6 vai falar dos filhos de Israel.
Só que quando eu digo que foi um momento difícil para Israel, eu estou relatando de coisas que Deus permitiu acontecer, para que Israel então viesse cair em si e observar o poder dessa palavra na sua vida. E não diferente desse ocorrido, desse acontecido, dessa história, Deus também nessa noite, Ele quer fazer uma alusão de coisas e trazer ao nosso pensamento, à nossa mente, promessas que o Senhor já nos fez, de coisas que Ele, muitas vezes, Ele tem nos encorajado, Ele tem querido a sua palavra para nos levantar, para nos dar força e vigor, para que a gente não venha se esquecer justamente dessas promessas. E para isso nós precisamos estar atentos, porque nós estamos falando de um povo que toda a sua vida eles viveram de experiências com Deus. Nós estamos falando de um povo que eles ouviam a voz de Deus nos céus, e eles conseguiam enxergar sinais e maravilhas nos céus e na terra. Um povo que teve o prazer, teve o favor de poder ver o anjo do Senhor falar na congregação. Um povo que andava direcionado por Deus em todos os momentos da sua vida. Porém, muitas das vezes foram que esse povo ele fracassou. E isso, irmão, não está isento de acontecer conosco de maneira alguma. Porque ainda nós estamos caminhando na nossa trajetória que Deus escolheu para nós. Nós ainda estamos em busca dessa nova Jerusalém. Nós ainda estamos em busca de uma terra que Ele prometeu, que emana leite e mel, que tudo já está preparado. Nós estamos caminhando para as promessas de Deus contidas dentro dessa palavra, que são destinadas propriamente para nossas vidas. Só que existe um porém dentro disso aqui. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos compreender o poder que realmente nós temos nas mãos. Nós estamos falando de um momento difícil que a igreja do Senhor passou. Só que a visão de Deus, irmão, é totalmente diferente da nossa. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos, ou para aquilo que a gente tem na mão, e como a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, e com o que a gente vai fazer. Muitas vezes nós somos mais materialistas do que espiritual. Muitas vezes nós deixamos de ativar algo de suma importância na nossa vida chamada fé. Nós temos fé. Independente da proporção de fé que você tenha, você tem. Você acredita em Deus, sim ou não? Você acredita em Deus, sim ou não? Então você tem fé. Você só precisa ativar essa fé na sua vida. Veja só. Há momentos na nossa vida que, decorrente às circunstâncias que nós passamos, que nós vivenciamos, muitas das palavras que saem da nossa boca é que Deus pode. Sim, Deus pode. E o profeta Isaías disse que quando Ele pode, quando Ele quer, ninguém pode impedir, sim. Mas nós se esquecemos que há na nossa vida também um valor, e que nós também podemos. E que há algo na nossa vida precioso, que foi exclusivamente dado a nós. Hoje nós ouvimos aqui que nós somos pessoas que temos na nossa mão o poder e a graça ao nosso dispor, se assim a gente quiser. É tanto que o nosso amado irmão, o obreiro Vladimir, quando eu vinha chegando, eu estava observando, ele falava de algo muito interessante, de pessoas que crescem mais na graça do que no conhecimento. E esses dois padrões
de vida espiritual, eles têm que andar junto. Isso faz parte dos valores espirituais que a gente tem sobre nossa mão e que a gente não sabe. Quando eu digo que esse povo estava passando grande dificuldade, é porque eles estavam perdendo o controle das suas vidas. E é aí onde está o perigo. Quando nós, não sabendo o poder que a gente tem, a gente começa a perder o controle da nossa vida. Ainda bem, irmão, que Deus não perde. Deus sempre está no controle de tudo. Quem crê assim? Ele sempre está e Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Ele olha para um homem que estava totalmente fracassado. Eu acho que naquele momento, irmão, Gideão, ele não entendeu porque Deus falou com ele daquela maneira. A Bíblia diz que o próprio anjo do Senhor aparece para ele. No versículo de número 12 diz para ele, irmão, que ele é um varão valoroso. Ele diz assim: eu sou contigo, Gideão, pois tu é um varão valoroso. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Gideão que a vida de Gideão, a existência de Gideão não era em vão. Deus tinha um propósito específico para Gideão. Era tirar o povo das mãos dos medianitas e trazer o povo da escravidão que o povo estava vivendo. Por quê? Porque o povo tinha perdido o controle da sua vida. Se nós observarmos, irmãos, a leitura bíblica aqui, nós vamos ver coisas muito parecidas com aquilo que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Aqui no versículo 6, a partir do verso de número 2, a palavra do Senhor vai dizer que os medianitas estavam prevalecendo contra o povo de Israel. A palavra vai dizer que eles fizeram os filhos de Israel como para si. Eles trouxeram os filhos de Israel para si, para viverem como escravos. Nisso eu compreendo que a partir desse momento eles perderam o poder sobre a sua própria vida. E quando nós perdemos o poder sobre a nossa vida, quando nós perdemos esse autocontrole, vamos colocar assim, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel ia, porque eles estavam fugindo nos montes e nas cavernas. E eles tiravam um momento para sair das cavernas, olha para cá, para ver se tinha algum medianito, alguém, para eles plantar, para poder comer, para poder se alimentar daquilo ali que eles plantavam. E eles não tinham poder sobre isso. E eles começaram a padecer. No versículo de número 3, a Bíblia diz que sucedia que quando Israel semeava, subia os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles, e subiam. E a palavra vai dizer no verso de número 4, que eles se punham-se contra eles no campo, e eles destruíam toda a novidade da terra, ou seja, eles destruíam toda a plantação que o povo de Israel plantava. Eu quero ser mais claro nessa noite. Tudo que o povo de Israel fazia, tudo que o povo de Israel construía, o seu inimigo vinha e destruía. E eu quero dizer para você que isso é a força da desobediência a Deus. Porque isso aqui, irmão, que Deus mandou eles fazer, foi loucura. Deus disse para ele ir lá para a terra, para o meio da terra dos seus inimigos, e morar lá. E que eles não tivessem medo, que Deus estaria com ele em todos os momentos. Isso aqui é forte. Porque quando eles se encontraram num momento difícil, tem uma palavra que é conhecida como provérbio do mundo. Ele
eles se arregaram, né? Eles se entregaram. E ao invés deles servirem a Deus, eles foram servir a Baalins, a Baals, foram servir a outros deuses. Quando Deus disse que estaria com ele, mesmo em qualquer circunstância da sua vida, o Senhor estaria com ele. Sabe por quê? Porque eles tinham um valor. Mas eles não conseguiram compreender isso. E aí o que é que acontece? Eles começam a perder o controle da sua vida. Essa palavra é tão tremenda, irmão, que o pai de Gedeão, se não me falha a memória, o nome dele era Joás. Joás. Eles perderam tudo. Eles foram morar nas cavernas e nos montes. Porque a todo momento a seca, a fome, o poder dos seus adversários estavam sobre ele. Sendo mais claro um pouquinho, se aprofundando mais na palavra de Deus, o inimigo já tinha tomado conta da sua casa. Isso aqui é meio estreito, viu? Porque quando o inimigo toma conta da casa, quando ele acha uma brecha, muitas vezes não precisa nem tirar você de lá. Você continua lá. Só que você fica sofrendo as consequências. Porque as coisas ao contrário começam a acontecer e você fica se perguntando por quê. Aí o Senhor envia o seu anjo, ou você ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, ou até mesmo o hino. Ou então você abre a sua janela e vê um pássaro voando e você diz: como aquele pássaro tem liberdade. De alguma forma Deus se revela para você. Porque o que Deus quer mostrar para você é que você tem valor. E que você precisa se levantar nesse valor que você tem. Independente daquilo que você tenha, seja pouco ou seja muito. A palavra dele garante que se você for fiel no pouco, ele vai te colocar no muito. Porque ele quer mostrar para você que quem está no controle não é o nosso inimigo. Quem está no controle é Deus. Mas pastor, eu estou vendo tudo ao contrário. Foi isso que Gideão disse. O anjo do Senhor apareceu, o anjo de Deus apareceu a Gideão, e ele assentou debaixo do carvalho, versículo número 11, que está em Ofra, que pertencia a Joás, seu pai, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para quê? Para salvar o seu pai, a sua vida, a sua família, dos medianitas. Você já parou para pensar o que é que Gideão estava fazendo no lagar, malhando trigo? Gideão, irmão, era para estar no local apropriado, com um instrumento na mão que tem por nome mangual. Mangual era uma vara, que era tipo como se fosse uma vara de cana, de açúcar, que é bem flexível, e era usada justamente para bater no trigo e separar o trigo, e ficar só o trigo. Mas olha para onde foi Gideão com medo do seu adversário, para o lagar. Para quem não sabe, o lagar era o local onde era se pisado as uvas, as azeitonas e todo tipo de fruto que precisava que fosse tirado o seu suco e separado o seu suco do caroço. Não era uma peneira, viu? Porque o lagar, irmão, não é fácil não. O lagar era um buraco feito numa rocha, uma pedra, e era feito um buraco numa rocha e no fundo tinha um buraco só, para que fosse retirado o suco e aquele sumo fosse colocado para o outro lado.
Se você não olhar para cá, você vai perder e você vai tirar a atenção aqui, vai cortar a palavra. Ok? Ok, irmão? E aí, ao invés dele estar fazendo algo, buscando algo pela sua família, pela sua casa, ele estava malhando trigo no lagar. Por quê? Porque o seu adversário já tinha tomado o controle da sua vida e de tudo ali. Só que eu disse no início que Deus, ele não olha para a circunstância, ele olha para a capacidade que está nas tuas mãos. Ele olha para a autoridade que ele já te deu. Eu vou ser mais direto. Que ele deixou de dar para outra pessoa para dar para você. E ele está dizendo para você nessa noite, para você deixar de ser covarde. Deixar de ser covarde. E olhar para aquilo que você tem nas suas mãos. Porque quando ele foi escolher as pessoas certas para a batalha, Gideão, Deus disse para ele: tem muita gente aí, Gideão. Diz para os covardes que pode voltar. Irmão, não precisou de nada demais a não ser ele dizer para aquele povo: olha, os covardes, se quiser, pode se retirar e pode voltar. Voltou 10.000 covardes. Era 32, ficou 22. Aí o Senhor olha e ele vê as pessoas que têm valor, que é você. Ou você não sabe que Deus faz distinção das coisas, das pessoas? Ele faz. Ele sabe que você tem esse valor, ele sabe que você tem essa capacidade, ele sabe que você foi chamado para isso, ele sabe que ele que te prontificou para fazer isso, então ele acredita em você. Aí ele ouviu a resposta de Deus. O anjo do Senhor se apresenta para ele e diz, verso de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Algumas vezes acontece isso, irmão, nas nossas vidas, e eu vou explicar a você como. Quando nós geralmente ouvimos algo que nos coloca para cima, certo? Quando nós ouvimos uma palavra que faz a gente andar de pescoço para cima, peito para fora, sem ligar para as circunstâncias, mas aí de repente algo sobrevém sobre nossa vida e a gente decai. Não é para a gente viver assim. Nós somos pessoas de valor. Nós temos que valorizar aquilo que a gente tem, que é o Espírito de Deus. Agora Paulo escreve uma carta e diz que nós não temos espírito de medo, não. De covardia, não. Nós temos um espírito de poder de Deus. Aí nós olhamos para a situação e dizemos: Deus pode. Não, irmão. Quem pode é você. Deus só vai fazer por você aquilo que você não pode. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve uma carta e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que ele quer dizer essa carta, irmão? Essa passagem na Bíblia quer dizer que não é a questão de você poder fazer tudo que você quer. Aleluia. Mas é você, irmão, suportar, passar qualquer circunstância por algo que você acredita. E o que é que você está acreditando hoje? Aleluia. Louvado seja Deus. O que é que você está esperando hoje, irmão? Aonde você pretende chegar? Você já parou para pensar sobre isso? O tempo está correndo, irmão. Esse inimigo aqui, o medianita, ele está ganhando espaço. Ele já está criando as leis, igreja. Há muito não tempo, nós vamos ver que nós não poderemos mais nem levar essa Bíblia aqui debaixo do nosso braço. Foi agora há pouco tempo. Ainda bem que tinha homem de Deus lá
para não sancionar esse negócio, porque isso não é de Deus. Vai acontecer? Vai, mas não é agora. E nós não atentamos para isso, pelo valor que nós temos, pelas coisas que nós temos em nossa mão para a gente usufruir, e nós não damos valor. É por isso que eu disse para o Senhor: Senhor, domingo eu vou dar doutrina, porque na sexta não tem, então domingo vai ouvir. Percebe-se, irmão, no texto, que depois que o povo caiu em si, depois que o povo começou a raciocinar o poder que eles tinham, porque eles tinham Deus por eles, sim ou não? Sim. Deus era por eles, e Deus agindo, irmão, ninguém ia subsistir o poder de Deus. A Bíblia diz que Deus só atentou para o povo a partir que o povo se voltou para ele. Só que Deus já tinha falado com Gideão: Gideão, quem vai fazer esse negócio é você. Aí Gideão, não entendendo o valor que ele tinha, ele começa a retratar-se com Deus a respeito de si mesmo. Ele diz no versículo de número 13: mas Gideão lhe respondeu. Olha aí, irmão. Depois de Deus dizer para ele que ele tem um valor, ele respondeu para o anjo do Senhor: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso está acontecendo, sobreveio. E que é feito de todas as tuas maravilhas que tu fizeste aos nossos pais, que nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Deus olhou para ele mais uma vez, irmão. O anjo do Senhor disse: Gideão, como tu é fraco. Como tu é fraco, Gideão. Como é que tu permite uma coisa dessa acontecer? Vai nessa tua força, varão. Mas eu sou fraquíssimo. Vai nessa tua força. Tu não ouviu não que a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Aquele que é fraco, ele tem que declarar que é forte. Eu sou forte. Eu tenho valor. Eu tenho poder nas minhas mãos. Eu não vou me entregar a isso. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou desistir. Eu estou certo da minha vitória. Não, mas ele não. Mais uma vez no versículo de número 15. Perdão, no versículo 14 o Senhor diz para ele: Gideão, é tu que vai fazer esse negócio. Essa obra é tu. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, tu livrarás Israel da mão dos medianitas. Aí ele dá mais uma certeza: porventura não te mandei? Porventura não te escolhi? Eu vou mais profundo, viu? Porque tem gente aqui que precisa ouvir isso aqui. Porventura não te tirei lá do meio das drogas, da prostituição? Porventura não tirei a tua vida de um charco de lobo, da lama? Você já parou para pensar nisso ou não, irmão? Se eu for contar aqui o meu testemunho para você, não tem aquela historinha que o cara contou a história que o carroceiro, o burro chorou? Porque a história era triste. Da mesma forma, se eu contar o meu testemunho para você, você chora. Mas olha aonde eu estou, irmão, aqui, olha onde eu estou. Olha onde Deus me colocou. Deus me tirou de trás da malhada. Ei, terra, sai. Eleito revassúria. Ninguém dava nada pela nossa vida. Aí ele manda o anjo do Senhor com uma palavra dizendo para nós: tu tem valor, mulher. Tu tem valor, varão.
E muitas vezes nós continuamos ainda resistindo àquilo que Deus tem para nossas vidas. No versículo de número 15, e ele lhe disse, mais uma vez Deus: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Você já parou para pensar que Deus só quer usar os menores? Então, se você quiser ser o primeiro, seja o último. Então, se você quer ser grande, seja pequeno. Entenda que as coisas com Deus, a matemática de Deus é diferente da nossa. Para aquele que quer subir, tem que primeiro descer. Para aquele que quer falar, quer pregar, tem que primeiro ouvir. Para aquele que quer fazer, tem que primeiro se preparar. Então não é diferente, por isso que eu digo que uma história como essa, ela não é diferente das nossas vidas. Porque da mesma forma que ele se comportou, acontece com a gente. A palavra do Senhor vai dizer mais à frente que Deus se revela a ele mais uma vez. E sabe o que é que ele diz? Se tu for comigo, Senhor, me dá um sinal que tu é comigo, me mostra aí. Meu Deus, o anjo do Senhor já tinha falado com ele, irmão. Eu vou ser mais claro aqui. Ele já tinha ouvido uma doutrina na sexta-feira. Ele já tinha ouvido um hino na rádio que tinha falado com ele, mandando ele se consertar. Ele já tinha sentido a mão do profeta sobre a sua cabeça, dizendo que Deus tinha coisas para realizar na vida dele que não ia transferir para ninguém. Quem tinha que levar o povo de Israel aqui era Gideão, e era ele que levava. E o que é que acontece? E versículo de número 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal, meu Jesus, de que és comigo, falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e ponha perante ti. E disse, o anjo disse para ele: eu esperarei até que voltes. Eu esperarei até que voltes. Então, quantas vezes, irmãos, o Senhor tem esperado por nós? Quantas vezes o Senhor tem acreditado em nós? Eu costumo dizer que Deus, irmão, Ele não precisa de nós. Pode ter certeza que a partir do momento que nós não servimos mais para Ele, tem anjos lá no céu que estão na posição de corredor, só esperando Ele dar uma oportunidade, se você não sabe disso. Então somos nós que somos necessitados de Deus. A essência que completa a nossa vida, ela vem só de Deus. A alegria da nossa vida, ela vem só de Deus. A saúde do nosso corpo, ela vem só de Deus. A porta aberta para nós entrar e sair, trazer recursos para a nossa casa, ela vem só de Deus. A condição física que nós temos para rolar, para andar, para pular, para sair saltando, para dar cambalhota, para dar estrelinha, só vem de Deus. Então, por isso nós não devemos, de maneira alguma, resistir àquilo que Deus tem reservado para nossas vidas. Sabe o que esse homem pediu, irmão, para Deus fazer para ele ter certeza?
Os irmãos estão vendo aqui esse pano? Vendo, né? Ele disse assim, Senhor, isso aqui, olha o que ele fez. Eu vou botar isso aqui lá no quintal. Aí, para o Senhor mostrar que o Senhor é realmente comigo, que eu vou vencer o meio comigo, o Senhor manda uma chuva aí e faz com que só o pano molhe e o quintal todo fique seco. Irmãos, e não é que Deus fez? E Deus mandou chuva e a esponja que ele tinha colocado ficou toda molhada. Aí sabe o que ele fez? Agora eu quero que o Senhor faça o contrário. Porque crente duvida, viu, irmão? É Deus falando, a palavra entrando, cortando o coração dele, mas ele continua duvidando. Aí ele diz, eu vou botar de novo a esponja lá, só que agora, Senhor, tu vai mandar chuva, isso aqui que era mais impossível. Tu vai mandar chuva em todos os lugares, só que eu quero que a esponja fique seca. O Senhor fez. Eu vou voltar só mais um pouquinho para os irmãos verem. Por que Gideão, a gente só vê Gideão vencer. Não, o Gideão venceu, né? Mas vocês não vê o processo que ele passou para vencer, que é parecido com o da gente. Olha o que é que o Espírito Santo vai dizer agora. Pega essa aí. É por isso que muitas coisas demoram a acontecer na nossa vida. Deus, ele já liberou. Só que não chega na nossa mão por causa de nós mesmos. Se não for por causa da nossa desobediência, é por causa da nossa incredulidade. Ora, ele disse que lá na cidade que ele nasceu, ele não fez mais milagre porque o pessoal não acreditava nele. Ele era profeta de casa, não acreditar em profeta de casa. Então, muitas vezes é a nossa incredulidade, porque, voltando um pouquinho os versículos, ele pediu que o anjo esperasse, sim ou não? Fica aí até que eu vá, entre, eu prepare algo. E quando ele entrou, ele preparou um punhado de farinha, fez ali tipo como fosse um bolo, trouxe um caldo em uma panela. E o anjo, irmão, ele foi um pouco, ele foi um pouco até extrovertido. Ele disse assim, olha, faz um altar aqui, traz uma pedra, bota aqui em cima a farinha, aí tu pega o caldinho e derrama por cima para ficar mais gostoso. O anjo disse isso, viu? Pode ler lá. Aí a palavra do Senhor diz que o anjo pega o seu cajado, toca na pedra e fogo desceu do céu para mostrar para ele que ele era com ele. Quando você começar a sentir o fogo pegar na sua vida, quando você começar a sentir a glória de Deus, é porque há a certeza que Deus está nesse negócio. E aí, Gideão, então viu que o anjo do Senhor viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, Gideão, Senhor, ele percebeu, Senhor Jeová, Deus dos exércitos, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, tu não morrerás. Aí o que é que Gideão faz? A primeira coisa que ele faz, preparou um altar. Quando nós sentimos que Deus está conosco em um negócio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reparar o nosso altar. Ninguém pegou? Quando for para Deus realizar algo na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é consertar a nossa vida. Consertar a nossa vida. Aqui no versículo de número 24, a Bíblia diz que então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou
O nome daquele altar, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje, está lá em Ofra dos Abiesrita. E aconteceu que naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba ao altar, destrói o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto, em lenha que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dos seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Não fez isso de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, aqueles homens na cidade de madrugada, eis que estava um altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. O segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. A palavra vai dizer aqui, irmão, que quando aqueles homens, eles entenderam que Deus era com Gideão verdadeiramente, eles se disporam. E aí Gideão começou a chamar toda a circunviança e todos aqueles que queriam lutar para reconquistar de novo aquilo que eles tinham perdido o controle, para trazer de volta aquilo que o seu adversário tinha levado. Eu não quero acreditar, mas se por um acaso nessa noite você tenha perdido o controle, ou o teu adversário tenha levado algo teu, ou até mesmo espiritual da tua vida, porque Deus permite, Ele só não permite tocar na alma, mas levar Ele permite. Deus te trouxe aqui para te devolver novamente, e dizer para ti que tu é um varão, que tu é uma varoa valorosa para o Senhor. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Esse culto nessa noite foi denominado culto. Então não existe profecia se ninguém profetizar. Quando sobrou os 300, que foi os homens valorosos, ele entregou na mão deles algo interessante. Entregou na mão deles uma corneta. Entregou na mão deles um cântaro. Mas nesse cântaro não tinha nada dentro. Porque o mistério de Deus naquele momento ali era ver o povo gritar, profetizar. Era ver o povo falar o que é que eles queriam realmente e aquilo que eles estavam acreditando. E aí o que é que Gideão diz para eles? Olha, façam tudo como eu lhes disser e como eu fizer. Quando nós chegarmos perto do arraial do nosso adversário, quando nós estiver próximo do nosso inimigo, quebrem o cântaro e assoprem as cornetas, as buzinas. E foi só isso que eles fizeram. Naquele momento eles profetizaram a sua fé, aquilo que eles acreditaram, aquilo que estava na sua mão, eles usaram. E a Bíblia diz que quando eles buzinam alto, e quando eles quebram os cântaros, os seus inimigos ficaram perturbados, porque eles olhavam para as luzes acesas, e eram muitas luzes.
O cântaro havia uma luz acesa dentro de cada uma deles. E eles quebram aqueles cântaros que eram feitos de barro. E eles quebraram no chão. Parecia então que viam enxurrada de cavalos e cavaleiros contra aqueles que estavam ali. Sabe o que quer dizer isso, irmão? É que nós devemos confundir o nosso adversário e não deixar que o nosso adversário nos confunda, e não aceitar que ele proponha algo para a gente viver, que ele coloque algo na nossa boca, que nós vivemos conforme a sua vontade, e pelo contrário, nós temos que mostrar o valor que está nas nossas mãos. A Bíblia diz que quando eles quebraram os cântaros e assopraram as buzinas, os seus inimigos saíram correndo. E essa oração que nós vamos fazer agora para encerrar vai ser a forma de tocar a buzina nesta noite. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Que Deus vai fazer algo extraordinário através da nossa oração. Quem crê assim, diga amém. Glória.